Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, devotos de Nossa Senhora Aparecida. Mais uma vez estamos chegando na sua casa. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. Mais uma vez o programa Fortes na Fé. E quando a gente fala Fortes na Fé, a gente fala do retrato do missionário redentorista. Mesmo não sendo plenamente tudo isso, ele precisa ser forte na fé, alegre na esperança, fervorosos na caridade, inflamados de zelo para evangelizar, humildes, sempre dados à oração e agora disponível para a missão. Que retrato, hein? Que retrato bonito do missionário redentorista. Por isso ele é chamado por Deus e enviado em missão. E para ir em nome de Jesus, ele precisa ter todas essas qualidades para evangelizar. E nós aqui estamos falando dessa beleza da vocação, da missão, do trabalho do missionário redentorista. Cada programa, uma história, um chamado, uma missão. E hoje nós temos a alegria de conversar com um missionário muito vivido, não é idoso não, muito experiente. Vamos conversar hoje com o Padre Luiz Carlos da Cruz, Padre Luiz Cruz, assim a gente chama. Vamos chegando aqui, muito bem-vindo, Padre Cruz. Muito obrigado, irmão Viveiros. Que bom tê-lo aqui, olha, no Fortes na Fé. Obrigado, é uma alegria Você muito um grande. pouco tudo isso, né, Cruz? Sim, Forte na fé, faz um esforço. alegre na esperança, fervoroso na caridade, Sim, acredito. inflamado de zelo. É desse jeito. Acredito. Por gentileza, senta aqui. Gente, nas equipes missionárias, nós temos diversas funções, diversos serviços. É claro, todo grupo, para funcionar bem, né, precisa ter organização, coordenação e serviços. E o Padre Cruz, ele exerce um serviço muito importante dentro dos trabalhos das missões, que chama-se olheiro visitador. Um dos serviços importantes nas missões é o chamado olheiro ou visitador. Isso. Para os nossos telespectadores, para esse povo que está acompanhando, olheiro, o que é essa função do olheiro? Ô, irmão Viveiros, quando eu entrei na equipe missionária, uma das coisas que eu fiquei perguntando, o que seria esse olheiro? Nem eu sabia o que era. E, na verdade, nós temos uma pessoa, um missionário, que é o grupo escolhe, que o grupo elege na equipe, para fazer uma função muito especial nas missões, que é o visitador, na verdade, né? Chama de olheiro porque é ele que vai olhar. E ele tem uma função muito especial. Esse olheiro, ou então visitador, é ele que vai conhecer a realidade. Na verdade, ele vai fazer um agendamento das missões. Ele vai lá, conhece a realidade da cidade, da paróquia, ele entra em contato com o pároco, ele acerta os detalhes e faz um agendamento e aí constrói ou monta um calendário das missões que vai acontecer naquele ano. E o olheiro sempre faz isso um ano antes. Por exemplo, 2025, eu fui ano passado, 2024. Para 2026, alguém irá este ano fazer esse trabalho de olheiro, então visitador. Ô, meu querido, para você que está acompanhando, só para entender, vamos imaginar que o pároco da sua paróquia, ele peça que os missionários redentoristas vá trabalhar, pregar a missão na sua paróquia. Então ele escreve uma carta para a equipe, não é, o Cruz? Exato. E essa carta é apresentada em assembleia para o grupo, os missionários, e esse pedido é aceito, porque tem pedido que não é aceito por alguns critérios. Esse pedido é aceito. Quando então nós vamos aceitar o pedido do Padre X, então essa carta passa para o olheiro, aí ele vai visitar, é ele que vai começar. Então antes do olheiro, ele tem um processo, né? O pedido, a aprovação do pedido e aí que passa para o olheiro. Ô Cruz, então o olheiro não pode ser alguém que esteja chegando, não. Ele tem que ter uma experiência, um conhecimento, para ele saber o que precisa para aquela missão. Exato. Precisa, o irmão Viveiros, porque ele precisa conhecer as etapas das missões, são formadas por 4 etapas, porque o pároco, quando pede as missões, ele envia uma carta para nós, como você bem falou,
ele pede as missões, mas ele não sabe como é que funcionam os detalhes, né? Então, o olheiro, esse visitador, ele tem que ter na cabeça dele como é que funcionam as missões, quais são os passos, para ele poder ir lá e fazer o trabalho, a visita, e conseguir colocar todos os detalhes das missões, que ela tem bastante detalhes, naquele esquema que a missão oferece e que a paróquia também tem. Nem todas as paróquias têm, às vezes, um tempo adequado. Se for uma paróquia grande, por exemplo, uma cidade mais populosa, então aí precisa adaptar. Então o olheiro, ele tem que ter uma visão ampla, ele tem que ter um conhecimento de todo o processo missionário. Para saber quantos missionários vão precisar nessa paróquia, quantos setores, quantas comunidades e quando vai acontecer, é o olheiro que define isso. Exato, irmão, veja, é tudo o olheiro. Porque esse olheiro, esse visitador, ele vai lá, ele vai conhecer a realidade da paróquia. Primeiramente, ele já tem em mãos a carta que o padre enviou para a equipe missionária e o olheiro está de posse dessa carta. Aí, então, desse texto que ele é redigido. Ele vai conhecer, então, a realidade. Cidades pequenas, por exemplo, é bem tranquilo, são bairros menores, mas cidades grandes, meu ver, é uma dificuldade muito grande, porque nós temos que setorizar a paróquia. E é ele que vai definir, então, quantos missionários poderá ter em cada comunidade, quantos setores poderão ser formados. Mas um detalhe interessante, antes disso, irmão, é que ele precisa prever também o trabalho da irmã. Nós temos uma irmã missionária que vai à frente. Depois do olheiro, que faz todo o encaminhamento, todo o processo, aí tem uma irmã que vai para lá e ela precisa ter em mãos tudo aquilo que o olheiro viu, constatou. Ele faz um relatório. Exato, isso, bem lembrado. Ele faz um relatório minucioso, com detalhe de tudo que pode acontecer naquela paróquia, naquela comunidade, a distância, às vezes o céu urbano, é tudo rural. Hoje já não tem quase mais comunidades rurais. E a irmã, então, tem que ter em mão. Ele monta uma pasta, na verdade, né? Uma pasta contendo todas as orientações, os detalhes daquela paróquia. Se tem uma comunidade, por exemplo, que não tem capela, vamos imaginar. Tem uma grande comunidade, mas não tem ali uma capela. É ele que vai definir se ali, o que vai acontecer ali, se vai montar ali uma tenda. Como é que funciona isso? Sim, é uma realidade bastante real hoje. Acontece bastante. Tem comunidades na paróquia que não tem capela. Aí o missionário, esse olheiro que vai lá, ele vai ter que olhar um centro apropriado, uma casa maior, um galpão, uma praça. E se não tiver um lugar coberto, vai ter que improvisar uma tenda. Tudo isso uma garagem, uma garagem. Tudo isso é o olheiro que vê. Ele vê, organiza, conversa com o pároco, faz a possível distribuição das funções que cada um tem e deixa tudo encaminhado. Define custos. Custos também, porque isso é uma questão bastante clara para nós. Tem um custo. Que todo pároco, quando ele pede a missão, quanto vai me custar essa missão, isso, né? Não é de graça. E aí ele precisa passar essas informações. A gente costuma falar, eu falo hoje para o pároco, que é um investimento, né, irmão? E tem porque ele vai investir na paróquia. A missão, ela traz um resultado muito positivo. Oferece novas lideranças, reanima os líderes atuais. Então, investimento. E tem um custo relativo, porque o trabalho nosso, o material que nós usamos, o deslocamento, essa tenda, se for sido montada, a paróquia que vai ter que custear. Então, tem um custo. E não é pouco, não. É um custo alto até. E por causa dos custos de hoje mesmo, da dificuldade, né? Sim. Ô Cruz, quando o padre pede uma missão, ele, de certa forma, coloca os objetivos. O que ele gostaria que acontecesse, o que se trabalhasse. E quando esse olheiro faz esse encontro com o pároco, de certa forma ele toma conhecimento das necessidades da paróquia, como também ele vai propor o que a missão oferece. E esse elemento de atender uma necessidade e ao mesmo tempo o pároco acolheu uma proposta das missões. Isso acontece com o olheiro também. Exatamente. Nessa carta que o pároco já envia para a equipe missionária, que você falou no começo, ele já coloca o que ele quer com as missões, né?
E normalmente os padres pedem a setorização. Que o pároco, quando está na paróquia, às vezes ele é sozinho, a paróquia é grande, e o pároco tem questões burocráticas, a administração da paróquia. Hoje a paróquia tem um trabalho intenso de trabalho burocrático. Então ele pede a setorização. Aí nós somos especialistas nessa área, nós conhecemos, modéstia à parte, então nós vamos para as comunidades. Aí setoriza, divide os grupos, forma novas redes de comunidade, e para atender as necessidades. Aí melhora a participação não só efetiva na paróquia como um líder, mas também cria novas comunidades em alguns casos, né? E a paróquia, ela é toda setorizada. E as missões, ela tem 3 etapas, não é, Cruz? Tudo isso é conversado com o pároco, porque há um desafio grande. Você tem um período de 1 mês de visitação nas famílias, tem 1 mês de oração e depois vem aí a 3ª etapa. Isso tudo fica muito claro na conversa com o olheiro. Sim. E já houve isso, pode dizer. Eu ia perguntar se já houve caso, a partir do momento que o olheiro colocou todas as exigências, porque os missionários também fazem exigências. Não Sim. só acolhe, mas faz exigências. Para acontecer a missão, precisa e coloca algumas exigências. Sim, com certeza. Nós não aceitamos, ou então dialogamos bastante na equipe, também com o pároco, se for uma missão para festa. Porque a missão ela tem uma característica muito especial, evangelizar o povo, e sempre do povo evangelizado, é claro, nós missionários, como dizia Santo Afonso. Mas nós queremos que a paróquia descentralize, que a paróquia forme comunidades. Então a nossa intenção é evangelizar sobretudo os mais abandonados, os mais afastados. E os párocos, coitados, são sozinhos, eles não dão conta de atender a todo mundo. Então, nós temos essa possibilidade. Então, se for uma missão festiva, a gente não faz. E já aconteceu, por exemplo, de padre pedir, ele vai completar 50 anos de sacerdócio, ou então uma festa da padroeira, ele está pedindo uma missão, um evento festivo, solene. Não, a gente costuma não fazer isso não, porque... Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Então o objetivo é claro, é evangelizar as pessoas, é formar setores, formar rede de comunidade, é trazer aqueles mais afastados, porque no mundo moderno em que vivemos hoje, muitas pessoas ficam isoladas, afastadas, os padres não dão conta de atender todo mundo, então a missão tem essa peculiaridade de ir até as pessoas, aonde o pároco não consegue ir, a missão vai. E quando você conversa com o pároco, você coloca algumas exigências. Nesse período de missão, nós gostaríamos que... Aí vocês colocam alguma exigência. Fala um pouquinho dessas exigências. Ah, sim, irmão Viveiro, isso é muito interessante, porque a missão, ela tem uma intenção, um objetivo de evangelizar em multirão. Um tempo intenso naquela paróquia. Todos vão ajudar, todos vão trabalhar. Então não faz sentido a gente pregar a missão e então um grupo de pessoas lá vão fazer romaria, para outro lugar, foi um casamento, uma festa, um encontro grande de nível paroquial. Então a gente pede para o pároco concentrar ou então focar todo o seu tempo, esse período nas missões. Alguns casos têm acontecido e têm sido muito bem sucedido, mas hoje está em mais dificuldade, porque as paróquias, vamos ver, têm uma agenda grande. Então, quando é um casamento, às vezes um batizado, alguma coisa, a gente até permite. Mas festas grandes, movimentos grandes, que vai tirar as lideranças principais da paróquia, a gente pede ao padre que não faça isso para não prejudicar a missão, senão prejudica a missão. Prejudica, porque o povo se divide, né? Exatamente. Agora, Cruz, para fazer esse trabalho tão intenso, tão importante, tem uma formação própria? Como é que você aprendeu a fazer isso tudo? Pois é, irmão Viveiro, o período de trabalho nas missões já nos ajuda, você sabe disso. É a experiência. Você está com a gente já numa caminhada também, mas o próprio trabalho que a gente vai fazendo vai nos ajudando já. E a gente tem algum conhecimento, uma formação nessa área. A gente vai adquirindo mais com o tempo, mas aí nós fazemos sim encontros, a equipe missionária se reúne uma vez por mês, nós temos também estudos particulares na nossa equipe que vai dando uma formação para nós. Além do conhecimento teológico, conhecimento religioso que nós temos. Isso tudo nos ajuda. E nós então vamos adquirindo essa experiência e vamos colocando isso em prática. Quais os desafios que o olheiro encontra para realizar essa tarefa tão importante? Tem desafios? Sim, irmão Viveiro, bastante desafios, né?
Ultimamente, um dos desafios grandes que eu, praticamente que nesses 2, 3 anos que eu estive à frente como olheiro, é liderança consolidadas. Nós temos assim comunidades, muitas comunidades, com lideranças cristalizadas, ou seja, elas já estão um tempo e aquelas desanimadas, às vezes elas não querem tomar a frente mais, os novos estão muito difíceis de enquanto a liderança. Então a liderança tem sido uma dificuldade. Pessoas que não aceitam mudanças. Exatamente, não aceita mudança. Outra questão, distância também. As missões redentoristas ultimamente têm acontecido em lugares longe, por exemplo, lá em Minas Gerais, longe, 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 São Paulo, bem Mato interior Grosso, mesmo, né? Vamos a Mato Grosso, bem longe. Então o deslocamento também é bastante difícil. E o mundo moderno em que vivemos hoje distancia um pouco o povo da igreja. Já é difícil de encontrar lideranças, pessoas para trabalhar nas equipes. Então são desafios grandes que a gente enfrenta hoje, uma realidade diversificada. É diferente, o irmão Verde, um tempo, eu entrei nas missões em 2006, já se faz aí um tempinho, né? Depois eu saí pouco, mas em 2006, quando eu ia para as paróquias, todo mundo ia para a igreja. Você via, não havia muita dificuldade. Hoje já existem dificuldades, concorrência, as redes sociais, a TV, os meios de comunicação, faz com que as pessoas fiquem mais em casa. Então tá difícil da gente conseguir arrebanhar o povo para rezar às noites. Quase todo mundo tem suas atividades, tem uma agenda já intensa na paróquia, são paróquias assim com muitas atividades. O padre pede a missão redentorista, até aproveito até para dizer isso aqui, a missão redentorista não é mais uma atividade na paróquia, é um evento religioso, é um trabalho missionário que envolve todas as pastorais, todos os movimentos. Toda a paróquia é envolvida. A paróquia inteira. Desde as crianças até os idosos. Até os idosos, todos são envolvidos. Por isso que não é mais um trabalho. Alguns lugares que eu fui pregar missão, que até o coordenador falou assim, nossa, padre, mas tem tanto trabalho que vai trazer mais um. Eu falei, não é mais um. Agora nós vamos envolver todas as pastorais, todos os trabalhos, numa única objetivo. Rezarmos juntos, celebrar juntos, fervorar a nossa fé juntos. Então a intenção da missão é unir todo mundo em prol de um objetivo. E por isso a importância de, nesse momento, toda a agenda da paróquia ser em vista da missão, né? Exatamente. Para não haver esses pequenos grupos, dispersões, né? Exatamente, isso mesmo. Ô Cruz, quais são as cidades que neste ano 2025 vão receber as missões? Irmão Viveiros, 2025, nós estamos bastante contentes, bastante felizes com as missões. Várias cidades pediram missões, por exemplo, agora a primeira vai ser em Pracinha. Pracinha é uma cidade do interior de São Paulo, fica perto de Marília, essa é a primeira missão. Depois nós temos em Presidente Prudente, uma missão boa. Depois em Olímpia, depois em Ervalha, o norte de Minas Gerais. E depois as duas últimas do ano vai ser em Taciba e em Porto Firme. E nós passamos aí por um período grande de pandemia. Isso interferiu no dinamismo das missões, como também por ser aquele tempo que a gente não teve atividade, ela trouxe algum enriquecimento também para a missão. A equipe se preparou melhor. Quais são as novidades que as equipes missionárias estão oferecendo nas missões para as paróquias? O que ela está apresentando de novo? Qual é a grande novidade das missões? O irmão Viveiros, foi para todo mundo, em todas as faixas etárias, em todas as situações do mundo inteiro que a pandemia dificultou. Mas após a pandemia agora nos levou a se organizar, se preparar melhor, estudar, trazer um pouco também das redes sociais. Então uma das novidades que nós estamos agora trabalhando nas missões, na formação de setores, é o uso das redes sociais. Por exemplo, as fichas que nós usávamos para fazer o levantamento, já dá para fazer hoje em grupos de WhatsApp, grupos digitais. Então, facilitou bastante essa questão. Nós estamos bastante animados, acreditamos que em 2025 vamos colocar em prática muitas outras coisas que aí não podemos colocar. Aproximar as pessoas através dos meios de comunicação, das redes sociais, que é uma coisa que nós não tínhamos. E isso nos levou, então, a ficar bastante atentos e também inserir na realidade das pessoas essa virtualidade no bom sentido missionário. Porque hoje as redes chegam, né?
Cruz, com muita facilidade em todos os ambientes, seja comunitário como seja individualmente, né? Sim. Agora, quando a gente está falando em missão, Cruz, estão falando dos missionários, dos pares, dos irmãos, das irmãs. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco da importância dos leigos no trabalho das missões. Porque a gente fica pensando, bom, o missionário vai e prega. Não, tem os leigos lá que tem um papel muito importante. Nós temos uma grande participação dos leigos na missão. Na verdade, há uma muita necessidade na missão. Nós, missionários, padres e irmãos, e a irmã, que também vai junto, né, para o trabalho, para evangelizar, para poder atender as pessoas. E depois os leigos. Os leigos, eles estão extremamente importantes. Como que acontece isso, irmão? O pároco já tem muitas lideranças boas, por sinais, na paróquia, mas ele ainda não conta com aquelas pessoas mais afastadas, mais distantes. Então, a missão redentorista tem essa característica de conseguir mais pessoas... Despertar. Isso, exatamente. Despertar mais lideranças. E eles têm uma função muito especial. Por exemplo, cuidar daquele grupo. Eles se conhecem melhor. Então, eles conseguem ir de casa em casa. Aí, eles têm a facilidade também de rezar entre eles. Oferecemos um material acessível a todos. Então, o leigo hoje, ele é muito importante lá na paróquia. Na verdade, o irmão Viveiros, é uma junção, é uma interdependência. Nós precisamos dos leigos, da liderança para nos ajudar, e eles precisam de nós para tomar frente do trabalho missionário. Gente, isso é muito importante, essa presença, a participação do leigo, porque depois que termina o trabalho dos missionários redentoristas, aí continua a quarta etapa, que é o pároco e os leigos. Então é muito importante esse envolvimento. Quanto mais envolver os leigos, não é, o Cruz? Tanto melhor para a continuidade da missão. Mas, o Cruz, já aconteceu o primeiro trabalho das missões. Você falou a primeira missão na cidade de Pracinha. Pracinha. E lá já estiveram lá o Padre Pedro, o irmão Antônio, e eles estiveram lá conversando com leigos, com o pároco, né? Vamos acompanhar a conversa do irmão Toinho com a Neia e com o Padre Danilo, que é o pároco lá da paróquia, lá na cidade de Pracinha. Vamos acompanhar. Eu estou aqui na cidade de Pracinha, São Paulo, interior de São Paulo. Estou aqui com o Padre Danilo. O Padre Danilo é o pároco aqui de Pracinha. E, Padre Danilo, eu queria saber do senhor, sei que você é jovem, mas posso chamar você de senhor, né? Padre Danilo, por que você pediu as missões aqui para Pracinha? O desejo das Santas Missões Redentoristas surgiu justamente de ampliarmos nosso trabalho de evangelização, chegar até as casas, anunciar o amor de Deus, a alegria do Evangelho, como tem nos pedido o Papa, e também fortalecer as nossas lideranças, aqueles que já participam. Então, cuidar daqueles que estão dentro, cuidar daqueles também que ainda não fazem parte do nosso rebanho, mas que necessitam do amor de Deus. A minha expectativa é que todas as pastorais comecem a ser mais ativas, que haja um avivamento na nossa comunidade, que haja mais união, mais engajamento de todas as pessoas, não só as que estão na igreja, mas também aquelas que estão afastadas, que muito tempo não frequentam, que volte, que sinta o gosto de estar perto de Jesus. Olha, gente, viu que beleza? É isso, Padre Danilo. As missões é para entusiasmar esse povo, é para dinamizar a sua paróquia e retomar aquele trabalho bonito que já aconteceu em outras missões aí em Pracinha. Que Deus continue abençoando o senhor, todo o seu povo, toda a sua comunidade. Que bonito. Ô Cruz, muito obrigado aí pelo seu testemunho, obrigado pelo seu trabalho de oleiro, de visitador. As missões, para funcionar bem, dependem muito do bom trabalho do visitador. E você está fazendo isso com muita dedicação. Muito obrigado, que Deus continue abençoando você. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, irmão Viveiros, que você me deu aqui no Forte da Fé, para poder então falar um pouco desse trabalho tão importante do olheiro, né, do visitador, e assim formarmos aí uma equipe que trabalha unidos para que a missão aconteça, viver e crescer em comunidade. Amém.
Meu querido, se você deseja ver todas as informações das missões, como é que funciona, como fazer para pedir as missões, você tem 2 caminhos. Primeiro, acesse o portal a12.com/missões. Ali você tem muitas informações. Mas se você quiser fazer um pedido através do WhatsApp, você pode ligar 16 99700 9566. Você vai ter todas as informações e vai poder fazer o pedido. Meu querido, muito obrigado pela sua sintonia, pelo seu apoio, pelas suas preces. Continue rezando pelos missionários redentoristas para que a missão, a proclamação do Evangelho aconteça. Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém.